Olá, meu irmão, minha irmã, paz seja contigo, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou aqui numa chácara da família, mais uma vez gravando um vídeo da palavra do Senhor. Compartilha, irmão. Dê um joinha aí. Compartilha a semente de Deus. Tudo que fazemos aqui, tudo que eu faço é para a glória do Senhor, para que o Evangelho de Deus seja dissipado, seja anunciado de alguma forma, em nome de Jesus. Como é gostoso, irmãos, estar em meio à natureza, estar em contato com a terra, estar em contato com a criação do Senhor. E eu louvo a Deus por esses dias. Estou passando aqui nessa chácara da família e eu agradeço a Deus, louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos lá, irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, mais uma vez, e a respeito de cura, a respeito de nós sermos curados, a respeito, às vezes, de princípios que nós precisamos estar atentos para que recebamos, para que venhamos a receber a cura da parte do Senhor. Muitas vezes tem pessoas que pensam que é fácil, pensam assim, igual uma varinha mágica. Não existe isso aí. As coisas de Deus existem princípios de Deus que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer a nossa parte. Claro, irmãos, que nós cremos num Deus de milagres, que num simples olhar, num simples pensamento de Deus, qualquer doença pode ser curada. Mas Deus deixou isso aqui, deixou a palavra dele para que nós estivéssemos atentos e cumpramos e façamos a nossa parte naquilo que cabe a nós fazermos. Porque é simples nós delegarmos, nós colocarmos toda a responsabilidade em Deus e muitas vezes nós não sermos curados, não sermos tocados por Deus. E muitas vezes nós nos chateamos, a pessoa se chateia com Deus, pensa que Deus não está olhando para ela. Isso é uma mentira. Deus, ele enxerga você a todo momento. Deus, ele te enxerga, ele conhece você e ele conhece o seu coração. E eu quero falar com você de um Deus que cura, de um Deus que transforma, de um Deus que fala, de um Deus que tudo pode. E eu fico maravilhado com as coisas de Deus, com o que Deus é capaz de fazer, com o que Deus é capaz de transformar. E como é lindo, irmãos, como é lindo quando nós meditamos na palavra e Deus fala algo direto ao nosso coração. E isso não é exclusividade de ninguém. Se você for para a palavra, se você for buscar a presença do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo para falar o seu coração através da palavra, se você for nas Sagradas Escrituras crendo que esse Deus é vivo, que ele tem capacidade, que ele é capaz de falar com você, se você tiver essa fé, creia que ele vai falar com você. Independente de onde você esteja, independente de qual seja o seu estado, Deus tem prazer em se relacionar com a raça humana. Deus tem prazer em ter intimidade comigo e com você, mas a pergunta é, eu quero ter essa intimidade com Deus? Eu quero ser curado por Deus? E curado do quê? Se eu estou falando de cura com você, curado do quê? Talvez você me fale, irmão, eu não tenho nenhuma enfermidade, minha vida física está bem, a minha vida, o meu corpo anda bem, é saudável, forte, tenho feito academia, isso é saudável. Tenho praticado esportes, mas eu estou falando de doenças da alma, de doenças emocionais, doenças sentimentais e a principal e pior de todas, as doenças espirituais. Quando a Bíblia fala de cura, nós chamamos de cura na palavra de Deus. Quando Deus fala assim, eu os cure, eu quero curar vocês, não é simplesmente de uma doença, de um câncer, de um mal físico. Não é somente isso. Há muitos outros tipos de doença, há muitos outros tipos de males que afligem o ser humano. E quando a doença na alma é pior, é muito pior. E nós sabemos também, quando algo atinge o nosso corpo físico, a nossa alma também, de certa forma, talvez em pouco ou muita porcentagem, ela é debilitada sim, porque nós ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos com incertezas dentro de nós. O que será? O que está acontecendo?
O que eu preciso é entender princípios da palavra de Deus a respeito de cura, a respeito de mudança, a respeito o que eu preciso fazer. Qual é a parte que me cabe eu fazer, nós fazermos, como seres humanos, como filhos, como filhas do Senhor. O que Deus pede de nós? Eu quero ler com você um texto que está lá no final do livro de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo, ele chega a Roma, na sua viagem missionária. Eu acredito que foi o último lugar, pelo menos a Bíblia assim nos mostra, foi o último lugar que ele esteve, na cidade de Roma. Ele passou em muitos lugares, pregando, fazendo a obra do Senhor, sendo instrumento do Espírito Santo, como mensageiro, pregador, missionário, enfim, como apóstolo de Deus, como um servo do Senhor. E ele cumpriu o chamado dele. E quando ele chega a Roma, ele reúne um grande número de pessoas ao redor dele. Ele alugou uma casa, olha que interessante. Ele alugou uma casa e muitos judeus, muitas pessoas vinham ali a ter com ele, querendo entender o reino de Deus, querendo entender a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo não tinha preguiça de explicar. O apóstolo Paulo não tinha tempo ruim para ele com relação ao reino de Deus. Ele era um homem disposto. Ele era um servo do Senhor, disposto a ensinar, a pregar, a dar direção ao povo que vinha procurá-lo. Mas o mal da sociedade naquela época, aí você vai conseguir fazer uma analogia com hoje. Muitos não acreditavam na voz profética de Paulo. Muitos não acreditavam no que Paulo pregava. Muitos não queriam saber no que Paulo ensinava a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus. As pessoas não estavam interessadas. Muitos ouviam com os ouvidos, mas fechavam o coração, tinham um coração endurecido. E o coração endurecido, meu irmão e minha irmã, é uma das principais barreiras para que eu e você não sejamos curados das nossas enfermidades, seja elas quais forem, emocionais, sentimentais, espirituais, físicas, psíquicas, não importa qual área da sua vida você esteja precisando de cura. E Deus é capaz de curar, Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, o Deus que tudo pode, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, Ele é capaz de te curar sim. Não duvide disso, creia que isso é capaz de acontecer na sua vida. Mas entenda que Deus deixou princípios na palavra dele. Ele deixou, vou usar aqui uma palavra, às vezes eu não gosto de usar muito essa palavra, ele deixou algumas regrinhas, porque parece que eu preciso seguir regras para que Deus opere. Tem esse sentido também, mas Deus é poderoso para operar milagres a hora que Ele querer. Mas Ele deixou regras, Ele deixou alguns direcionamentos. E o apóstolo Paulo, quando chegou a Roma, como eu dizia, ele alugou uma casa e ele ensinava, ele dava diretrizes ao povo. Olha o que diz no livro de Atos, no capítulo 28, a partir do verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos foram ter com ele, onde ele estava morando. Veja que um grupo de pessoas, judeus, aqui não importa quem que é, eram seres humanos, como eu e como você. E eles procuraram, falaram, Paulo, a gente queria aprender a respeito de Jesus, do reino de Deus, queremos aprender do Senhor. E eles marcaram um dia com Paulo, para poder serem ministrados, serem ensinados a respeito de Deus. Havendo eles marcado um dia, muitos foram ter com ele onde ele estava morando, aos quais explicava com bom testemunho o reino de Deus. Olha aí, ó. Olha a palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ensinando o reino de Deus àquele povo. Entenda sobre o reino de Deus, procure saber as coisas, as regras. Quando digo regras, são princípios que eu e você devemos cumprir. Que cabe a nós, como filhos, filhas, como seres humanos, fazer a nossa parte. O apóstolo Paulo dava bom testemunho explicando a respeito do reino de Deus.
e procurava convencê-los. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo tentava convencer eles a respeito de Jesus, porque eles não queriam saber de Jesus. O apóstolo Paulo ficava tentando convencer quem era Jesus Cristo, pregando sobre o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz por eles, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que tinha salvação, que Jesus pedia arrependimento, quebrantamento, novo nascimento, enfim, tudo aquilo que o reino de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos pede. E eu acho interessante essa palavra convencer, porque eles mesmos queriam saber da palavra, queriam aprender do que o apóstolo Paulo tinha a dizer para eles. Mas o apóstolo Paulo tinha que ficar convencendo eles. Meu Deus do céu, irmão, que coração duro é esse? Que tipos de corações eram aqueles? Que eles precisavam ser convencidos de quem era Deus. Precisavam ser convencidos. Você já tentou convencer alguém de algo que a pessoa não crê? Irmãos, é extremamente difícil. É extremamente, sabe, às vezes se torna cansativo. Mas para quem é homem de Deus, para quem é mulher de Deus, isso é prazeroso. Não se torna pesado. Assim como não era pesado para o apóstolo Paulo. E Paulo, como diz o texto aqui, procurava convencê-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Olha aqui que tempo, irmãos. Não pensa que era meia hora. Não pensa que foi meia hora. Não pensa que era 2 horinhas de ensino. De manhã até a noite. Dá para entender isso? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo ministrando, ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus, a respeito das coisas do reino de Deus, da parte da manhã até a parte da noite. Meu Deus do céu! E aquele povo de coração endurecido, e aquele povo precisando, necessitando ser curados. Nós vamos ver aí, eles precisavam de cura, mas o coração continuava endurecido. E aí no versículo 24, alguns eram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Olha aí uma divisão de pessoas, olha uma divisão de grupos aí. Alguns eram convencidos a respeito de Jesus e a respeito do reino de Deus, mas outros não acreditavam. Eu pergunto para mim e para você, nessa data de hoje, em que grupo você está? Talvez você esteja escutando palavras, ministrações, talvez você tenha meditado na palavra, talvez você tenha até ido a muitos cultos, lugares de adoração a Deus, onde Deus fala, onde Deus ministra, onde a palavra de Deus queima no teu coração. E você não acredita em nada. Em qual grupo você está? Ou você está no primeiro grupo, que alguns eram convencidos pelo que ele dizia. Só que isso aqui não era um convencimento humano, com palavras humanas não. Eram palavras que vinham do Senhor, dirigidas pelo Espírito do Senhor, sobre a vida de Paulo, e Paulo transmitia essa mensagem de Deus a eles. Mas veja que nós vemos 2 grupos de pessoas, uns que eram convencidos e outros que não acreditavam. E aí no versículo 25, discordavam entre si e começaram a sair. Havendo Paulo dito esta palavra, olha quando essas pessoas que não acreditavam, que deixaram de acreditar, que não criam, que não creram nas pregações de Paulo, nos ensinos. Quando eu digo Paulo, é revelação do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Quando Paulo deu essa palavra aqui, ó, ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, uma das maiores barreiras para que Deus não nos cure, para que não ocorra o milagre na minha vida e na sua, para que não ocorra aquilo que você tanto almeja, essa cura, às vezes algo que você espera de Deus, algo importante que você aguarda que Deus opere na minha vida e na sua. O que você tem esperado de Deus? Uma cura, um milagre, um manifestar da glória de Deus na minha vida e na sua. Você está esperando? Mas uma das maiores barreiras para que isso não ocorra, para que esse milagre, essa cura não ocorra na minha vida e na sua, é o coração endurecido. Olha que o apóstolo Paulo aqui, a palavra de Deus vem falar conosco. Pois o coração deste povo está endurecido. Como anda o teu coração? Como anda a tua alma
ela está receptiva para o evangelho? Ela está receptiva para as coisas do reino? Ou você tem caminhado conforme esse povo aqui, que queria saber a respeito de Jesus, que queria se encontrar com Paulo e escutar palavras dele, mas que no fim saíram sem acreditar, não tiveram mais o interesse de buscar, porque estavam com o coração duro com relação ao evangelho? Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Muitas vezes a sociedade ela tem um coração mole para outras coisas, para as coisas banais, para as coisas da carne, para as coisas de interesses próprios. Mas quando se diz abrir o coração para o evangelho, abrir o coração para a palavra de Deus, o coração parece aquele aço mais duro que existe no planeta. A pessoa não tem interesse, zero interesse pela palavra, zero interesse pelo evangelho, zero interesse por adoração, zero interesse por servir o reino, zero interesse em se entregar para Cristo de uma vez por todas. É o coração endurecido. E existem pessoas assim, porque a palavra já naquela época já nos mostrava e hoje continua. Pessoas de coração endurecido com relação ao evangelho. Coração mole para outras coisas, mas duro para o evangelho. Duro para serem transformadas por Deus. Não por placas de igreja e não religiões. Eu estou falando coração endurecido com relação à recepção do evangelho. Recepção do que Deus tem a falar contigo todos os dias através das Sagradas Escrituras. Como anda a dureza do teu coração? Está mole? Está duro? Como que anda? Ah, mas eu preciso ser curado. Ok. Nós estamos entendendo um princípio. Quer ver a sequência do texto? Pois o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouviram de má vontade. Como anda a sua vontade pelo Evangelho? Você tem vontade de escutar a palavra de Deus? Quanto de culto você tem ido? Quanto de adoração você tem entregado? Aonde que é ministrado palavra de Deus? Palavra de Deus eu estou dizendo. Palavra revelada do Espírito Santo. Aonde? Você tem estado nesses lugares? Você tem buscado revelação de Deus através da palavra? Você sim, no seu particular. Você tem lido as Escrituras, pedido para que o Espírito Santo fale com você? Como anda a dureza do seu coração? Ou o seu coração está mole? São respostas que só Deus e você sabe. Com os ouvidos ouviram de má vontade. Olha aqui, até um grupo de pessoas que eles até ouvem. E muitas vezes usam máscaras diante de nós. Estão escutando palavras, ministrações, evangelho, boas novas. Enfim, tudo que Deus tem falado comigo e com você. Por fora, no rosto, tem fingido que tem recebido, mas tem recebido de má vontade, coração endurecido. Só que muitas vezes essa pessoa precisa ser curada, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, psiquicamente, uma cura emocional, sentimental, uma cura da alma, muitas vezes uma libertação, um milagre, está precisando, está necessitando do agir de Deus, mas está com o coração endurecido com relação à palavra. Nós vimos aí que o apóstolo Paulo ficou de cedo até de noite pregando, ensinando Jesus, ensinando o reino de Deus a esse povo. Mas esse povo ouviu de má vontade e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração. Quer ver o princípio? E se convertam, e eu os cure. Olha Deus falando comigo, com você. Você quer cura? Abra o coração. Tenha um coração receptivo para o Evangelho. Tem pessoas que querem cura, querem milagres, querem transformações, mas não têm o interesse pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ficou de manhã até de noite pregando a eles. E aqueles que não receberam, aqueles que não creram no Evangelho, essa palavra foram para eles. Apóstolo Paulo, vocês estão com o coração endurecido, vocês enxergam, mas não enxergam, vocês ouvem, mas não ouvem, e quando ouvem, ouvem de má vontade, não têm um interesse em aprender a respeito de Jesus e a respeito do reino de Deus. Era o que o apóstolo Paulo pregava. Como anda o teu coração? Recebe aí esse princípio, entenda esse princípio. Quer ser curada? Quer ser curado? Eu não sei qual é a tua enfermidade, aonde é a tua enfermidade, que tipo de enfermidade. Talvez você esteja vivendo,
talvez um ente querido que você conheça. Manda esse vídeo para ele, ou talvez esse vídeo seja até para você. Quer receber cura do Senhor? Entre no processo de conversão, se entrega a Jesus. Escute a palavra de bom grado, deixa essa palavra frutificar em você. Medita no que Deus tem a falar com você todos os dias. Abra sua Bíblia, vá falar com Deus. Tenha o seu particular com Deus. Vá ao templo escutar a palavra, sim. Vá cultuar Deus. Vá entender Deus. Vai procurar saber entender, colocar dentro de você os princípios de Deus. E aí você vai ver Deus curar. Você vai ver Deus operar milagres na tua vida, na tua história. Esse princípio, essa história não está aqui no livro de Atos por acaso. Era Deus querendo nos mostrar algo. Era Deus querendo tratar conosco, com a humanidade, que chegamos ao ponto que nós estamos. Você pode ver a quantidade de milagres, de curas que acontecem hoje, são mínimas, são poucas, porque as pessoas não querem conversão, as pessoas não querem compromisso com o reino. As pessoas estão com o coração endurecidos com relação ao evangelho, com relação ao reino de Deus, mas o coração amolecido para aquilo que não agrada ao Senhor. Como anda a dureza, como anda a resistência do seu coração com relação ao reino de Deus e à sua palavra. Isso vai ser um ponto determinante se Deus vai operar um milagre, uma cura na minha vida ou na sua. Eu não estou aqui dizendo, nem colocando impedimentos do agir de Deus. Eu já disse, Deus pode operar um milagre na sua vida a hora que Ele querer, porque Ele é Deus. Mas Ele deixou princípios para que possamos entender e façamos a nossa parte. Tenha o coração mole para as coisas do reino. Não seja como essa grande maioria aqui que escutou e não acreditou. Entenda esse princípio de cura de Deus. Você vai ver Deus operar grandes maravilhas, grandes transformações, grandes curas em você e através de você. Você possa meditar nesse texto. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, fica aqui o meu grande abraço.